O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos enquanto todos estavam reunidos num só lugar. Assim nos diz a leitura dos Atos dos Apóstolos que ouvimos. Esta passagem quer dizer-nos algo sobre o pressuposto da sua vinda e, ao mesmo tempo, sobre o sinal da sua proximidade. Se lermos toda a história no contexto, saberemos muito mais. Diz-nos que antes da separação, Jesus primeiro ordenou aos discípulos que não fizessem nada sozinhos, mas que permanecessem juntos e esperassem os dons do Espírito Santo. E assim, a pequena multidão dos crentes reuniu-se com Maria e os apóstolos, que, entretanto, com a escolha de Matias, tornaram-se novamente 12. Eles sabiam que o seu estar juntos, a sua harmonia, era um pressuposto do Pentecostes. E sabiam que a oração, por sua vez, era um pré-requisito para a unidade, porque só a oração e não a técnica psicológica mais refinada pode libertar em nós aquele princípio interno pelo qual entramos em contato um com os outros e no qual encontramos indulgência mútua. A unidade é a condição do dom do Espírito Santo e a oração é a condição da unidade. Mas também ouvimos uma outra condição, que foi estar vigilantes enquanto esperamos pelo Senhor. E precisamente sobre este ponto, parece-me que a igreja do nosso tempo ainda tem algo a aprender. Há hoje, verdadeiramente, uma grande atividade na igreja, uma laboriosidade que envolve os homens
nos limites das suas forças e muitas vezes até além delas. Mas quase não existe aquela permanência silenciosa da palavra de Deus, na qual a nossa vontade e as nossas ações relaxam e assim tornam-se livres e fecundas. É claro que o Senhor precisa do nosso trabalho e da nossa devoção, mas nós precisamos da presença dEle. Devemos aprender novamente a coragem da inação e a humildade de esperar pela palavra. Porque muitas vezes ouvir a palavra de Deus em silêncio seria melhor do que todas as conferências, reuniões e debates. E uma hora de adoração e de oração seria mais frutífera do que uma pilha de documentos. Às vezes, temos a impressão de que por trás da frenesi crescente da nossa atividade existe uma desconfiança na força de Deus. E por trás da multiplicação do nosso fazer, um enfraquecimento da nossa fé. Enquanto, em última análise, só confiamos naquilo que nós mesmos concluímos e alcançamos. Mas não atuamos apenas através do que fazemos, mas, sobretudo, não realizamos colocando as raízes do nosso ser no silêncio fecundo de Deus. Foi nesse sentido, e segundo estas diretrizes, que Nossa Senhora, a Rainha da Paz, pediu que nascesse na nossa comunidade monástica leigos consagrados, os oblatos, que, vivendo as suas ocupações humanas na família, dedicassem um tempo às pessoas que necessitam da nossa ajuda, especialmente os jovens e as crianças. Para ajudar concretamente, os oblatos, em primeiro lugar, devem aprender a rezar, a pedir o dom da oração. Paulo nos diz: da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. E é próprio o Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. São Paulo nos diz muitas coisas com estes 2 versículos sobre a oração. Algo que dizia próprio dias atrás aos nossos monges, à nossa comunidade. Nós não poderíamos rezar se não tivéssemos pelo menos as primícias do Espírito. E não deveríamos rezar se já tivéssemos a plenitude do Espírito. Neste intervalo se coloca a necessidade e a justificação teológica da oração, que os oblatos, com a ajuda dos monges, devem aprender, sobretudo a meditação dos salmos. Existe uma frase latina que encerra muito bem este problema. Diz que a nossa oração é fraca. Por quê? O latim é muito stringado. Mali, mala, male petimus.
um adjetivo, um substantivo, um advérbio. Mali, mala, male petimus. Mali, pedimos mal, com comportamento mau, sendo maus. Pedimos mala, coisas erradas, coisas secundárias, coisas más. E pedimos male, de modo errado. Então, o Espírito Santo é aquele que vem retificar, vem em ajuda de toda esta nossa imperfeição, fraqueza, que emerge pelo fato de que estamos ainda imersos na concupiscência, no egoísmo, dobrados sobre nós mesmos, e nos ajuda a dar o pulo além, na oração pura, na sua oração. É a esta oração que a Rainha da Paz quer conduzir-nos. Alguns acharam difícil este caminho e saíram. Perderam a ocasião de santificar-se, de alcançar o paraíso. Uma boa parte permaneceu fiel às mensagens da gospel, entendendo que é feliz o homem que é corrigido pelo Senhor. Lembro-me de alguns anos atrás, quando estava pregando no Ceará com um grupo da Renovação Carismática. Naqueles dias, veio à luz uma veia de água. Foi quase que um milagre. Foi uma alegria imensa para aquele povo. Veja, irmãos, no subsolo deste deserto, que somos nós, passa uma veia de água viva que jorra. Devemos trazê-la à luz, tirar os detritos, a terra, a dissipação, as desconfianças humanas e, sobretudo, os prazeres e as satisfações ilícitas, que são uma capa que impede ao Espírito de rezar em nós. Então devemos tirar tudo, porque este detrito impede a esta veia de oração de vir à luz, com a qual podemos empenhar-nos novamente para trabalhar para o reino de Deus. Não dizendo depois tudo é fácil. Não. Depois seremos como Jó. Ora gemeremos, ora exultaremos, como também fez Jesus. Mas sabemos que um e outro grito nos levam para este encontro com Deus. Então, obrigado, irmãos oblatos, pela vossa escolha, e obrigado a vós que hoje, pela primeira vez, expressareis as vossas promessas. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, derrame sobre vós e sobre as vossas famílias uma chuva de bênçãos celestes. Amém.